Olá, vamos para a fase 11 da nossa leitura, continuando. Revele mais algum truque com que Vossa Majestade faz com que as pessoas se alienem. Um instrumento efetivo é o fracasso. A maioria das pessoas começa a se alienar tão logo encontra a adversidade. Só uma a cada 10.000 permanecerá tentando após fracassar 2 ou 3 vezes. É interessante porque, sabe aquela história do sucesso, né? Você pega pessoas que tiveram muito sucesso e elas contam quantas vezes elas fracassaram até dar certo, né? Quantas nãos elas receberam, quantas dificuldades elas tiveram, mas elas persistiram, né? E tem muita gente que realmente, diante da adversidade, para de tentar, não tenta mais. Eu tenho pessoas que me perguntam assim: mas e aquela história de que quando tá muito difícil, talvez seja um sinal do universo, né? É difícil a gente definir algo com relação a isso, porque quando é muito difícil, a gente percebe o tipo de dificuldade, sabe? Existem dificuldades que não tem a ver com a gente, são fatores externos, mas externos de fato, né? Sempre imprevisto, sempre coisas acontecendo, é uma coisa, parece que de energia ali bloqueando o acontecimento. Agora, quando você percebe que você se prepara e você consegue, mas faltou mais alguma coisa, não é realmente porque é difícil, mas é uma questão de preparo, é uma questão de treino, é uma questão de habilidade, é uma questão de você pegar o jeito, percebe a diferença? Então a gente tem que estar muito conectado, que é o que eu sempre falo aqui. Quanto mais conectado você estiver ao divino, à espiritualidade, às energias do universo, não importa no que você acredita, mas a gente precisa ter uma conexão com algo maior para entender a vibração e ficar em sintonia, porque precisa ter uma harmonia vibracional para as coisas acontecerem. Então, perceber que tipo de dificuldade que está acontecendo é muito importante para você poder, beleza, isso aqui não está dando certo, mas eu percebi que se eu fizer isso vai melhorar. E é diferente, né, você ter motivação, resiliência, força, é diferente de teimosia, né? E da mesma forma que acontece com um filho, ou com um amigo, ou com alguém que você conheça que é teimoso, é igual com você. Então, se tem uma situação que você sente que você está teimando, talvez realmente não seja o caminho. Mas se você está num caminho, você fala, caramba, ele está tentando, né? Ele está buscando, ele está estudando, ele está se preparando, e ele uma hora vai conseguir. Percebe a diferença? Tem muita diferença nisso, certo? Então, seu negócio é induzir pessoas a fracassarem sempre que pode, correto? Correto. O fracasso acaba com o moral, destrói a confiança, liquida com o entusiasmo, enfraquece a imaginação e afasta qualquer tipo de propósito definido. Sem essas qualidades, ninguém consegue manter o sucesso permanente em qualquer empreendimento. Pesquise a vida de homens e mulheres que alcançam sucesso duradouro e você descobrirá que, sem exceção, o sucesso ocorreu na exata proporção do fracasso que conseguiram superar. Gente, olha isso. Vou repetir. O sucesso ocorreu na exata proporção do fracasso que conseguiram superar. Você tem que estar disposto a fracassar para que você possa vencer. Então a gente precisa primeiro passar por dificuldades. Eu brinco que é um limbo, né? A gente passa por alguns limbos na nossa vida, aqueles lugares assim muito desafiadores, para depois você descobrir o quanto é prazeroso e mágico você estar num lugar melhor do que aquele, a ponto de não querer voltar para aquele lugar. Então é importante a gente passar por lugares mais difíceis, mais tortuosos, para que a gente valorize as nossas conquistas, para que a gente não queira voltar para esse lugar de escuridão, para que a gente perceba o quanto é valioso aquilo que a gente tem. Então hoje, né, se você olhar para todas as suas conquistas e lembrar das vezes em que você fracassou,
Olha onde você chegou, olha tudo que você conquistou, né? Quantas vezes você precisou fracassar para chegar onde você está? Então, e fracasso não precisa ser uma coisa, nossa, gigantesca, né? Uma falência, pode ser, mas também pode não ser. Podem ser pequenos fracassos, pequenas falhas, não só na vida material, mas às vezes em conduta. Eu fracassei como filho, eu fracassei como marido, eu fracassei como esposa, eu fracassei como amigo, né? Eu fracassei como pai, eu fracassei, enfim, ali no âmbito de pessoa, né? Qual foi o meu fracasso? Mas como eu posso modificar isso para não fracassar mais? E é sobre isso. É sobre a gente continuar se desenvolvendo, aprendendo, estudando e se conectando com pessoas que despertem o nosso melhor, que desafiem a gente o máximo possível, né? A gente viu aí nas Olimpíadas de 2024, a gente teve aí a Rebeca e a Biles competindo por um lugar de melhor do mundo, né? E em algum momento a Rebeca conseguiu ser melhor do que a Biles, né? Mas era bonito de ver que uma valorizava o sucesso e a qualidade da outra. Caberia espaço para todo mundo que está ali, né? É um revezamento de sucesso e você vibra pelo sucesso do outro, assim como o outro vibra pelo seu sucesso. A gente não vibra no fracasso do outro porque a gente sabe o quanto dói o fracasso. Então é de uma ignorância muito grande quando a gente precisa do fracasso do outro para se satisfazer, né? Ou a gente fala, eu só vou ganhar se o outro fracassar. De fato, numa competição, alguém perde, mas não necessariamente precisa ser pelo fracasso. Então, quando você vê as Olimpíadas, você vê pessoas... Nas Olimpíadas você vê pessoas de muito sucesso, né? Pessoas que treinaram, que se dedicaram e assim, por às vezes um pouquinho não chegaram lá. Né, teve uma surfista brasileira que acho que foi 0,2 que não deu ouro para ela ficou com a prata. Então às vezes é isso, né, um detalhe, e às vezes a desconcentração do outro permite que você cresça, ou o treino que o outro fez foi superior ao seu. O que aconteceu, né? E tá tudo bem, o que importa é você se sentir feliz e realizado por estar ali, por estar competindo, por estar participando, por estar tentando, num caminho de bondade, num caminho lúcido de bondade, e entender que o fracasso faz parte, né? E eu acho que os atletas têm essa facilidade, entre aspas, né? Mentalmente eles são preparados para muito treino, muita disciplina, e também para derrota, né? Para ter um ouro eles tiveram várias derrotas. E isso faz parte, isso é reflexo da nossa vida, né? E o que vale ouro para você hoje, né? Qual é a sua maior medalha de ouro na vida hoje? Você já conquistou a sua? Quais são as próximas medalhas que você deseja conquistar na sua vida? É importante a gente se manter em treinamento, é muito importante a gente se manter disciplinado, focado, porque todo dia é uma nova maratona. Todo dia é um novo desafio. A gente está aqui num desafio constante de evolução e crescimento, né? E, de novo, independente da sua religião, da sua crença, dentro do yoga a gente sempre fala muito de autorrealização, de autodesenvolvimento, de despertar da consciência, né? De perceber que é muito além do que apenas essas coisas que a gente vive aqui, né? De toda a matéria, porque no fim, nada é nosso, nada aqui é uma conquista verdadeira, né? Porque a gente conquista, mas por um tempo, depois a gente vai ter que ir embora e a gente vai ter que deixar tudo aqui. Então, quais são as conquistas verdadeiras? Aquela que a alma vai levar para a eternidade. Não está na matéria, percebe? Então, você se desenvolver como pessoa, como alma, como consciência, essa é a maior medalha que um ser humano pode buscar, a maior delas. Então, isso é o tipo de maratona, de Olimpíada que é todo dia. Até o nosso último suspiro, a gente vai participar disso, uma competição interna,
né, que não tem nada a ver com o outro, não tem nada a ver com o externo, não tem a ver com a gente, tem a ver com o nosso poder mental, com a nossa disciplina, com o nosso empenho, com a nossa dedicação e principalmente com a nossa atenção. Porque como ele fala aqui, né, o fracasso acaba com o moral, destrói a autoconfiança, liquida o entusiasmo, enfraquece a imaginação e afasta qualquer tipo de propósito definido. Por quê? Porque ela desestabiliza, ela distrai, né? Na hora que você erra, você já perde, você já se irrita, você já fica chateado, você... Não, calma, calma, respira, recomeça, tá tudo bem. Você vai ter novas oportunidades e tá tudo bem, né? A vida de cada pessoa bem-sucedida clama uma das maiores verdades que a maior parte dos filósofos já sabia. Cada fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente. Eu adoro essa parte do livro, gente. Cada fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente. Por detrás daquele seu fracasso habita um sucesso, então não desiste. Se você perceber que não é teimosia, que você não está agindo de forma alienada, continua, não desiste não, vai lá, continua, disciplina, foco, respira, recupera e vai, continua, certo? Mas a semente se abre para a vida somente nas mãos de alguém que reconhece que a maior parte dos fracassos são apenas derrotas temporárias e que nunca, sob hipótese alguma, aceita a derrota como uma desculpa para se alienar. Então, tem pessoas que é tão claro o caminho que aquela pessoa precisa seguir, é tão nítido o que a gente tem que fazer, mas já que não deu certo, deixa pra lá, né? E aí você sai da trilha, você sai do caminho que era para ser seu, que era para você trilhar, porque você não soube ter resiliência para lidar com esse fracasso, força para continuar, né, para superar o fracasso e continuar no caminho que é teu, percebe? Então, pensa sobre isso, né? Tem alguma coisa que você desistiu? Que você tenta e falha, tenta e falha, tenta e falha? E se tá falhando, por que você tá falhando? O que tá levando você ao fracasso nessa situação? Você tá tendo realmente disciplina? Real, verdadeira? Foco, determinação? É um propósito verdadeiro para você? Ou é um querer que às vezes quer, às vezes não quer? E se distrai com facilidade e perde o foco e acaba perdendo a disciplina. Então, antes de falar eu fracassei, né, aquilo não é pra mim, e se alienar nessa desculpa, porque muitas vezes é uma desculpa, não. Eu fracassei porque eu falhei nisso, porque eu preciso melhorar naquilo, porque eu preciso... Percebe? É uma cabeça mais prática, é uma cabeça mais assertiva, mais focada mesmo, e verdadeira. É muito importante essa honestidade com a gente mesmo, né? Então, deu errado. Vai ficar na cama chorando, se vitimizando, vai mudar de rumo só porque fracassou, ou vai pontuar as coisas que faltaram para que você alcançasse o sucesso que você tanto almejava. O quanto de propósito tem nisso, né? Eu vou dar um exemplo meu. Eu sempre comi muita carne, não era pouco não, gente. O meu lugar favorito realmente era uma churrascaria, tá? E eu falava, gente, não vai ser nessa vida que eu vou ser vegetariana, vegana, sei lá, não vai ser. Com certeza não vai ser. E aí eu comecei a estudar o yoga, me aprofundar, comecei a dar aula. E eu falava para os meus alunos, eu sempre busquei ser muito verdadeira o máximo possível, me mostrar como uma pessoa tão frágil quanto todas as outras, né? Buscando a mesma coisa que todas as outras. E eu falava, gente, a rinça, não violência, a justificativa, uma das justificativas, né, das pessoas não comerem carne, dos veganos por conta da indústria, é a não violência no prato, pelo prazer, né? Porque hoje a gente tem realmente vários estudos que mostram que nutrição não depende da carne. A gente pode ter todas as composições de forma muito tranquila,
tá? Mas não vou entrar nesse mérito aqui, não quero convencer ninguém a nada, eu só tô contando a minha experiência. E eu verbalizava, não vai ser nessa vida, não vai ser nessa vida. E aí o que eu fiz? Eu falei, quer saber, eu vou fazer um teste. Por quê? Porque começou a me incomodar. Eu ensinava yoga, eu praticava yoga e parecia que eu estava na contramão daquilo que eu estava me propondo a fazer. E o yoga mudou muito a minha vida. A filosofia do yoga, ela mudou muito a minha vida. Tem muita coisa para melhorar, muita coisa para mudar, mas muita coisa foi modificada através dos ensinamentos do yoga, né? E eu falei, vou fazer um teste. E eu gostava muito de comer aqueles nuggets, né? Empanadinhos de frango. Aí o que eu fiz? Descobri uma receita vegana de nuggets vegano, que era com cenoura, nem lembro, peguei na internet. Fiz. Fiquei uma semana comendo arroz e nuggets. Fiquei verde, eu tremia, tava fraca. Arroz e nuggets vegano. E aí eu falei, ser vegetariana não é pra mim. Infelizmente não é pra mim. Esse é um típico exemplo do que ele fala aqui no final. Aceita a derrota como uma desculpa para se alienar. Eu falei, putz, eu tentei, né? Mas não deu certo. Puxa vida, não é pra mim, deixa pra lá. Mas é muita hipocrisia, né? Porque obviamente eu não fiz uma transição, eu não fiz uma composição de um prato saudável, eu não comia verdura, eu não comia legumes, eu comia arroz e carne, massa e carne, arroz e carne, massa e carne. Então, como que eu ia sobreviver? Óbvio que eu ia precisar da carne, óbvio. Por quê? Porque eu não estava compondo a minha alimentação da maneira correta, percebe? E aí eu fui para um retiro, né? E no retiro é mágico, assim, porque eles cozinham maravilhosamente bem. E era vegetariano, e era uma semana. Eu falei, nossa, eu vou morrer lá, eu vou morrer. Meu Deus, eu vou ficar desnutrida, né? Gente, eu nunca me senti tão satisfeita na vida. Forte, bem, sabe, disposta, dormindo bem, acordando bem. Foi maravilhoso. E aí eu voltei decidida de que eu seria vegetariana. Porém, eu teria que cozinhar, eu teria que me preparar, que é um dos desafios que a gente tem, né, por conta do trabalho, por conta de toda a demanda que a gente tem, a gente acaba arrumando uma desculpa para fracassar. Então assim, aqui não cabe na minha agenda, eu não consigo preparar, e aí volta a comer carne. Só que o que acontece? Eu comecei a olhar para a carne, na hora que a carne estava no prato, eu olhava e me dava uma tristeza, um mal, eu não sei explicar. Não foi uma coisa planejada, isso eu falo para todo mundo. Eu não decidi me tornar vegetariana. Eu não sou vegana, eu sou vegetariana. Não foi uma decisão tipo, eu vou parar. Não. Eu falei, vou fazer umas tentativas, por quê? Porque começou a me incomodar. Alguma coisa dentro de mim já não simpatizava mais com a carne. E eu comia e me sentia mal. Não mal de estômago, mal emocionalmente falando, mentalmente falando, eu me sentia com um certo peso, né? Então começou a não fluir mais. Comer desse jeito realmente não é satisfatório, não é saudável. E aí, pouco a pouco, eu fui fazendo a transição, fui me permitindo experimentar novos sabores, novas coisas, fui descobrindo formas de comer coisas que eu não comia, que eu não gostava. Por quê? Porque o propósito para mim era maior. Me tornar vegetariana era algo que, de fato, fazia sentido, era um propósito grande para mim, tá? E eu tinha tomado a decisão de que eu faria esse esforço com disciplina e real dedicação. Então aqui eu trouxe exemplo de dois momentos da minha vida dentro da mesma história, né? Em que a gente consegue ver uma alienação para justificar o fracasso, né? Não houve de fato um empenho. E aí eu pergunto para você, em que lugar da sua história isso aconteceu? Onde você fracassou, mas foi um fracasso verdadeiro? Ou você de alguma forma sabotou a versão da história e deixou desse jeito, né? Vamos pensar sobre isso e a gente se vê na próxima leitura. Até lá. Tchau, tchau.